Boa noite, meus amigos do Jogo do Poder. Estamos de volta pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, para mais um Jogo do Poder. E recebo hoje aqui Emerson Serve, cientista político, já conhecido do nosso programa, dos nossos telespectadores, e o jornalista Juliano Zimmer. Hoje vamos falar naturalmente sobre a eleição, o resultado da eleição pelo Brasil afora e as repercussões disso para o futuro. Boa noite, Emerson. Boa noite, Juliano. Muito obrigado por terem vindo aqui. Antes de falarmos do resultado das eleições, eu quero cumprimentar o Emerson pelo trabalho concluído recentemente pela Universidade de Salamanca. Afinal de contas, o que você finalizou? Eu passei um ano em um estágio de pós-doutorado na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Espanha, que está localizada na Universidade de Salamanca, desenvolvendo uma pesquisa, Rocha, que eu poderia, no fundo, ter desenvolvido aqui também, uma pesquisa sobre o que eu chamo de bipartidarismo no Brasil nos últimos 20 anos, de 94 a 2014, nas eleições nacionais. Nesses 20 anos, nós tivemos apenas 2 partidos que apresentaram candidatos a presidente em todas as 6 eleições desse período, e apenas esses 2 partidos conseguiram chegar no segundo turno ou eleger presidente. São PSDB e PT. E o PSDB disputou 3 eleições como governo, né? 94 ele não era governo em 94, mas o candidato era ministro, Fernando Henrique Cardoso era ministro, e o partido do presidente até 94 não teve candidato, né? Depois, 98, a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, e 2002 foi a terceira eleição que o PSDB estava no governo, mas ele perde a eleição. E depois, 2006, 2010 e 2014, são as 3 eleições que o PT disputa como o mandante. E, basicamente, o objeto central desse... Na verdade, são 2 questões que movem essa pesquisa, né, que é o resultado de uma pesquisa com essas 6 eleições. Primeiro, há uma discussão na literatura da ciência política que diz que uma parte diz o seguinte: a oposição nunca ganha, é o governo que perde, né? Então, há um debate se essa afirmação procede ou não, né? Então, como havia essa possibilidade com esse objeto, de um período de 6 eleições em que 3 estavam no governo, um partido e outros 3 outro partido, eu resolvi testar essa afirmação para o caso brasileiro. E o segundo objetivo desse estudo foi identificar um outro debate que existe na literatura da ciência política, é sobre a nacionalização dos partidos. Se vale a pena ou não um partido político nacionalizar suas bases eleitorais, né? Qual é o custo de nacionalização e se não é melhor você verticalizar os votos. Então, ser um bom partido, um partido forte, um partido dominante em espaços menores, ou ser um partido distribuído eleitoralmente. A experiência de partidos regionais nós já tivemos na década de 40. Formalmente, né? Então você poderia ter partidos regionais, mas nesse caso é a discussão sobre as bases eleitorais, né? Vale a pena ter bases eleitorais nacionais ou vale a pena concentrar? E como o Brasil é um país de dimensões continentais, então eu resolvi também aplicar, testar empiricamente esta afirmação. O que eu encontro é que, de fato, nós não temos uma nacionalização desses 2 partidos. Estou falando desses 2 partidos majoritários, né? Mas o que acontece é que tem pelo menos 3 regiões. Você tem no Brasil uma região que tende a ser uma região governista, quer dizer, vota no partido do governo independente qual for, que é o Nordeste. Nos anos 90, o Nordeste votava majoritariamente no PSDB. O Ceará é um exemplo. No Ceará, em 94, o PSDB fez metade dos deputados federais, metade dos deputados estaduais. Fernando Henrique e Tasso Gereissati mandavam tudo, né? Tem uma região que é uma região oposicionista, tende a votar na oposição, que é o Sudeste, em especial o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, nos anos 90, votava no PT, e nos anos 2000 vota no PSDB, né? E você tem uma região que é majoritariamente petista, que são os extremos, né? O PT é um partido de extremos regionalmente no Brasil. O extremo sul, o Rio Grande do Sul, o interior do Rio Grande do Sul, e o extremo norte no Pará. São 2 regiões em que, de 90 a 2014, você tem uma tendência de votação no PT. E há uma região que é majoritariamente
PSDB, que é o centro-oeste brasileiro, né? Goiás, essa região do centro-oeste, Mato Grosso, que é a região do agribusiness. O PSDB como partido, não como liderança, como partido, é um partido que representa este segmento da sociedade brasileira. Vota no PSDB desde os anos 90 até aqui e tem se fortalecido. Você acha que esses episódios que nós assistimos mais recentemente, dessas últimas 2 eleições, da Dilma, do impeachment, e essa eleição desse ano, pode produzir alguma alteração nesse cenário que o Emerson traça, dessa bipolarização entre PT e PSDB? Na verdade, Rocha, a gente tem percebido também como que os partidos menores fazem um esforço muito grande para ficarem, pelo menos, partidos médios, talvez não partidos majoritários, como o PSDB e o PT. Então, eles fazem alianças, procuram entrar em acordos. A gente viu a questão do Centrão na Câmara Federal, né, com relação ao comando do Eduardo Cunha, comandando esses partidos pequenos, justamente para compor uma base sólida para efetuar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas a gente vê que esses partidos lutam há muitos anos, mas não conseguem chegar onde querem chegar. Mesmo fazendo alianças, né, e tendo esse projeto de crescimento partidário, até porque o Brasil é um país pluripartidarista. Nós temos representações de todas as espécies no Congresso Nacional. Né? Todas as classes sociais hoje estão representadas na política brasileira. Mas isso não se reflete na presidência da República? Não se reflete, acaba não se refletindo na presidência da República, como o professor acabou de falar, eles dominam geograficamente o país, dividindo os votos nas eleições majoritárias. Só para a gente fechar esse assunto, você estava na Espanha o bipartidarismo vem desde Franco, né, entre o PP e o Partido Socialista Espanhol. Esse bipartidarismo perdeu a hegemonia a partir de 2014, 2012, né? O surgimento do Ciudadanos e do Podemos, que são os dois novos partidos. O Ciudadanos pela direita, o Podemos pela esquerda. Isso. E não só ameaçaram, como de fato acabaram com o bipartidarismo, né? A decisão do PSOE essa semana de se abster para viabilizar mais um governo do PP abriu uma crise sem precedentes dentro do PSOE, que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente na política partidária espanhola. Uhum. Isso tem alguma chance de se reproduzir no Brasil? A gente tem que pensar que partido político é uma instituição como outra qualquer. Nasce, cresce, amadurece e envelhece. Os partidos políticos também precisam ser substituídos, também precisam ser reciclados. Quando isso não acontece porque as instituições, as estruturas engessam, como é o caso da Espanha, que havia um bipartidarismo que todos lá sabiam que era artificialmente construído por umas regras eleitorais que favoreciam os dois grandes partidos, que era favorecer os distritos eleitorais do interior, que são distritos eleitorais onde a parte norte do país vota no PP e a parte sul no PSOE. Quer dizer, quando isso já não segura mais, parece que surge de repente novas alternativas, que é o caso do Podemos, que vem com aquele 15M de 2013 e vai disputar a primeira eleição em 2014, ou os Ciudadanos, que é um partido catalão, que vem de Barcelona, e com aquele argumento de que ele é o partido espanholista catalão, porque a Catalunha tem essa disputa toda para se separar e ter independência. No caso brasileiro, a mesma coisa, né? Os partidos crescem, envelhecem e serão substituídos em algum momento. O que me parece é que nesses últimos 20 anos nós tivemos um bipartidarismo artificial na nossa sociedade. Nós temos muitos partidos médios, mas eles não se apresentam para disputar as eleições, eles preferem fazer coligações. E ter representação no Congresso Nacional. E ter representação no Congresso e ter alguma representação também no governo depois. Nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores. E isso gera uma polarização artificial, que acaba refletindo agora no final do ciclo, porque nós estávamos vivendo um final de ciclo normal. Com a eleição de 2014, a eleição de 2018, tudo indicaria que seria uma nova eleição de 2002, seria um novo 2002 em 2018, né? Um realinhamento, um desalinhamento dos eleitores e um realinhamento depois, né? Agora, por motivos não eleitorais, o sistema eleitoral brasileiro ele tem se mantido funcional durante todo esse período.
O que foi disfuncional agora foi a representação entre as eleições, né? Foi o que se fez no Congresso Nacional e no governo federal durante o interstício, depois de 2014, principalmente. Mas nós vamos chegar em 2018 não mais como um novo 2002, mas um novo 89. Pois é, Isso não tem... Mas antes da gente, nós vamos falar disso no segundo bloco. Eu queria agora, nesse bloco, colocar o livro em destaque e queria saber o seguinte, como é que as pessoas que quiserem ter acesso à leitura, à informação, ler o livro, como é que é, qual o caminho? Pois é, Rocha, como o livro foi editado pela Flaxo, Espanha, eu preferi, e é rápido, eu acabei de voltar, fazem 2 meses que eu voltei para o Brasil, eu preferi publicá-lo na forma de e-book, disponível, aberto, está na internet, para as pessoas acessarem. Quem tiver interesse pode baixar gratuitamente, né, porque eu não poderia imprimir lá, eu não teria ele no Brasil aqui, e aqui levaria mais tempo até imprimir. Então, pode entrar no endereço que é ufpr.academia.edu/serve meu sobrenome. Tá ok. Bom, depois nós vamos colocar isso mais uma vez na sequência para que quem tiver interesse de conhecer, aliás, as pessoas que se colocam a falar sobre isso, é meio flagrante essa coisa, não tem leitura sobre a história dos partidos brasileiros, né? O que aconteceu no nosso passado, longínquo, né, com a inauguração da República, o que aconteceu durante o período do Getúlio, como eram os partidos, depois durante a ditadura militar. Aliás, nós estamos vendo a eleição de hoje, o resultado, mas a maior hecatombe eleitoral da história do Brasil foi em 74, quando a ditadura militar tomou uma surra nas urnas. Da oposição. Teve que fazer um monte de malabarismo institucional no Congresso para conseguir manter a maioria. Mas nós vamos para um intervalo rápido e voltamos em seguida para daí retomar a nossa conversa e falar um pouco também do resultado eleitoral deste domingo. Até lá, daqui a pouquinho nós voltamos. Reclamações, denúncias, utilidade pública, caso de polícia. Você confere tudo no 190, segunda edição, com Roberto Acioli. De segunda a sexta, 10 da noite, aqui na CNT. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, hoje com Emerson Serve e Juliano Zimmer. Bom, terminada mais uma rodada da nossa democracia, que está indo para completar 30 anos em 2018, né? Em outubro de 2018, completamos 30 anos de democracia, de Constituição nova. E esse bipartidarismo ele se firmou a partir de 2002, e tem gente agora dizendo que acabou, o PT não renasce mais. Isso é um erro recorrente na política brasileira, né? Quem já viu Jânio Quadros voltar, quem já viu outras figuras voltando, Brizola, Arraes, etc. Rafael Greca aqui em Curitiba, agora, né? Entende que isso é uma bobagem afirmar isso, né? O PT está sofrendo, mas pode ser que em 2018, em função da precipitação da oposição em caçar Dilma, né, tirar o PT da frigideira, e quem está lá na frigideira agora é o Temer, o PMDB e o PSDB, e eu não sei como é que vai estar o quadro em 2018, talvez aí até possa um cenário mais favorável ao PT. O que você acha disso, já levando em conta esses resultados que nós tivemos aí, que o PMDB foi um grande vencedor, né, nessa rodada agora, fez várias prefeituras, o PSDB também se deu bem, saiu bem, algumas figuras notáveis do PSDB sofreram, enfim, como será? Eu acho que há pelo menos 2 grandes equívocos na leitura comum que a gente vê por aí sobre o dia seguinte a essas mudanças. Eu queria que você fizesse a separação da leitura da torcida. Porque o que a gente vê muito nas redes sociais é a torcida e tal, o sujeito acha, gostaria que fosse aquilo. O que é natural. É natural, lógico. isso é natural, porque ali é expressão, não é opinião. Então as pessoas estão expressando o que elas bem entendem. O primeiro equívoco, Rocha, é que o PT nunca foi este partido do tamanho que
as torcidas imaginam, tanto a torcida a favor quanto a torcida contra, né? Quando você olha o enraizamento do PT no Brasil, você percebe que ele era um partido como organização e com base eleitoral de partido mais forte nos anos 80 do que depois que ele entra no governo. Sim. O que acontece quando ele entra no governo? Ele ganha voto, mas ganha votos governistas, não votos de partido, né? O que acontece com o PSDB quando ele sai do governo? Ele perde os votos governistas, sofre num primeiro momento um impacto muito grande, né? Mas com o tempo ele vai estruturando de baixo para cima. Então hoje o PSDB é um partido, do ponto de vista da distribuição no país, nas suas bases, mais forte que o PT. E não podemos confundir PT com Lula. O Lula sempre foi maior que o PT do ponto de vista eleitoral. Sempre, né? Então o PT é um partido que tem um certo enraizamento, que foi perdendo ao longo do tempo, depois chegou o governo, e que depende de uma figura como Lula. O que é importante é uma eleição nacional, não é? Mas não é importante para garantir o desenvolvimento, o enraizamento de um partido no país. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo equívoco, que eu vejo no debate, e aí não é na expressão, mas é na opinião, é as pessoas confundirem um projeto de país, que eu vou chamar aqui de maneira muito ampla, progressista, com a necessidade da presença do PT. O PT é um partido político que em determinado momento da nossa vida política foi o grande representante das bandeiras progressistas do nosso país. Mas as bandeiras progressistas não pertencem a nenhum país, a nenhum partido, né? Então, o que nós precisamos ultrapassar estão lá. Então, as pessoas pensando em acabar com o PT querem combater as bandeiras progressistas de um país moderno, né? Não há um país moderno com as bandeiras retrógradas. E aí o problema está entre aqueles que fazem o debate, que ainda não decidiram se eles vão continuar tentando salvar o PT ou se eles vão continuar tentando salvar as bandeiras progressistas. Porque enquanto tiver essa dúvida, o conservadorismo retrógrado, não o conservadorismo construtivo, mas o conservadorismo retrógrado está avançando, e avançando em governos, avançando em propostas, avançando em políticas, né? Como se nós excluíssemos, acabássemos com tudo que foi feito até aqui, e isso nos desse automaticamente um país melhor. É uma coisa engraçada porque é o seguinte, é uma certa esquizofrenia de achar que o PT é o Partido Comunista. Uhum. Não é, nunca foi e nunca vai ser. É um partido socialista, social-democrata, social-democrata, que, aliás, acontece com o PT aqui, o que aconteceu com todos os partidos socialistas que foram para o poder na Europa. Isso. Todos se envolveram com casos de corrupção, com escândalo e tal, e eu nunca achei que fosse ser diferente com o PT aqui. Mas, de fato, as pessoas arrastam essa discussão e é um pouco esquizofrênico. E aí é o seguinte, você acha que você tem essa noção de que essa confusão pode levar a retrocesso em relação ao Pacto Constitucional de 88, que não é um pacto do PT, aliás, o PT nem participou muito disso. A obra de 88 é uma obra com a participação do PT, evidentemente, puxando para bandeiras mais à esquerda, mas é uma obra dos setores que derrubaram a ditadura, né? Os setores progressistas do PMDB, do PSDB, etc, etc, etc. É uma questão que importante se chegar nesse ponto tocante à Constituição e o comportamento político atual perante a Constituição. Uma coisa que é importante a gente ressaltar também é essa dependência dos caciques dos partidos políticos, né? Então a gente vê os dois grandes líderes partidários hoje no Brasil que ainda dão as cartas mesmo estando fora do poder. Fernando Henrique Cardoso no PSDB e o Lula no PT. Então a gente viu o que aconteceu com a Dilma. Ela não quis ouvir o seu líder, né? Acabou indo pelo caminho contrário do próprio partido. Dentro do partido a gente viu revoltas contra o governo Dilma. A escolha do Levi foi desagregador. Exatamente, foi um dos erros da presidente perante a visão do partido. Talvez do ponto de vista dela, ela tinha outros planos, colocando o Levi na Fazenda, e lá atrás também o Meirelles, quando ela nomeou o Meirelles,
mas ela não seguiu a cartilha do partido. E isso acabou correndo mais rápido com o cargo dela de presidente. E jogou isso nos braços da oposição. Bom, eu vou chamar mais um intervalo e eu quero, na volta, porque o resultado das eleições estão aí, o Greca vai governar Curitiba, o lá de São Paulo vai governar o São Paulo, o Crivella o Rio de Janeiro, enfim, a democracia brasileira vai continuar, claro. Não morrer não vai acabar, né? Apesar de você, apesar de você aí, né? Vai continuar a democracia no Brasil. Mas nós vamos voltar e eu quero que vocês me expliquem esse fenômeno de que, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, foi brutal no Brasil inteiro da soma das abstenções nulos e brancos terem essa expressão fantástica. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos para o Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. E aí é o seguinte, vou colocar o gráfico na tela da eleição nacional, da soma, está lá, a soma dos votos a partir de 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Eleição municipal, ali nós temos brancos e nulos no Brasil, não está abstenção. Emerson, diga lá, o que nós fazemos com isso? Para onde vai essa coisa? Brancos e nulos são votos que, embora a Justiça Eleitoral desconsidere para o cálculo do voto válido, são manifestações. Não é? Então, é um erro, né, da democracia brasileira desconsiderar isso. É um erro, né, de comunicação do papel desse tipo de voto, né? Então, o voto branco e o voto nulo é um voto válido, como manifestação do eleitor. O eleitor olhou para as opções, achou que nenhuma delas lhe agrada, mas ele quer participar, ele quer manifestar que nenhuma daquelas lhe agrada, ele vai lá, anula o voto ou vota em branco. Outra coisa é o eleitor decidir não participar. É outro tipo de manifestação, e aí a gente vai ver o crescimento também muito grande, em Curitiba em especial, agora em 2016, das abstenções. Nós tivemos, no primeiro turno de 2016, 16% de abstenção em Curitiba, 211 mil votos, e agora subiu para 20%, 250, quase 260 mil votos. Qual é o problema disso? Eu acho que o problema disso é que quando você aumenta a abstenção, o voto branco, o voto nulo, você reduz a parcela de eleitores que realmente decidiu participar em uma das opções. Você reduz a legitimidade do resultado, de quem vai ser o próximo prefeito. Porque o próximo prefeito, de Curitiba no caso, foi eleito com 50%, com 53% de votos válidos, mas com menos de 40% dos eleitores. Então, vai chegar um momento que nós vamos chegar a 30%. Mas o que está acontecendo agora? Está acontecendo uma desafeição do brasileiro, do eleitor, com a política. Isso não é por conta exclusivamente das opções que os partidos estão apresentando. E nem é só no Brasil, né? Em geral. Aqui agora nós estamos tendo um período de um ponto agudo, né? Aquela subida dessa desafeição, em boa medida, por conta da forma como a gente está discutindo a política no espaço público. Seja nas redes sociais, onde não há debate para discutir opinião, onde a manifestação que mais afasta do que aproxima, seja nos meios de comunicação tradicionais, que nos últimos 3 anos, por quaisquer motivo que seja, não vamos discutir os motivos aqui, aproximaram muito mais a política da polícia do que da política propriamente dita. Sim. Então você olha o noticiário hoje, o noticiário é desvio, polícia, fraude, né? E tudo isso, é o partido X, é o partido Y, mas também tem o outro partido. Olha, nós estamos vendo aí que o resultado é negativo para todo mundo. Né? Então o que acontece? Ou a gente reinventa essa forma de discutir política e de fazer a distribuição do poder, de tentar convencer o eleitor de que você e o seu partido é melhor do que o adversário, ao invés de tentar destruir o adversário, porque ao tentar destruir o adversário, você está destruindo a si mesmo. Né? E nós estamos cada vez mais afastando o eleitor desses momentos cruciais da democracia, que são os momentos eleitorais. É como se você tivesse desentendimento dentro da tua família, com
algum parente, com os filhos, e resolvesse destruí-los, né? Ao invés de conviver. Como é, você vê solução para isso, Vinha? Olha, a gente vê aqui vários fatores que levam a isso, esse desentendimento eleitoral, né? Tem aqueles candidatos que votam no partido, por exemplo, que eu acho, na minha opinião, é um erro muito grande. Muitas vezes o figurante desse partido, o candidato que está ali, não é conhecido do eleitor, mas por ele simpatizar com o partido e vai votar naquele cidadão, né? E aí falta também um pouco a política ser didática, vamos dizer assim, entre a sociedade. Não existe um debate sadio sobre política. O que a gente vê hoje nas páginas de política? É uma criminalização da política, ela está virando crime. Está mais para ir para a página policial de um jornal do que propriamente na página da política. Então isso não é bom para a sociedade, né? Rompe-se o debate sobre política, isso é ruim. Isso atrapalha, isso influencia nas eleições, na escolha de um candidato, né? E a gente viu nos últimos dias, né? Propaganda eleitoral nem se fala, né? É um ataque um contra o outro, digamos assim, um nível baixo de discussão sobre temas relevantes que nem para o município, no caso agora das eleições municipais, né? Deixaram a desejar os dois candidatos em relação a propostas concretas baseadas também na situação fiscal do município, né? Então, você não se faz um levantamento para saber se aquilo é possível ou não. Então, partindo de todos esses princípios, a gente vê a bagunça política que se instala no Brasil hoje, né? A falta de organização política entre os cidadãos, os eleitores, principalmente. Bom, eu queria um comentário teu, só para fechar, temos um minutinho só. Eleição em Ponta Grossa, onde tradicionalmente conservador, o Afif ganhou, acho que até a monarquia no plebiscito ganhou. Ou se não ganhou, chegou perto porque foi muito forte. O Eliel Machado, que votou contra o impeachment da Dilma, candidato de esquerda, teve 44,62% dos votos. Chegou ao segundo turno, o Eliel Machado é um vereador que foi eleito vereador num primeiro mandato, depois de 2 anos já foi eleito deputado federal, né, pelo PCdoB, saiu para a rede e é uma liderança nova que fez muitos votos, em se tratando de Curitiba, 45%. Ponta Grossa, um alento, né? Ponta Grossa. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Boa noite. Gratíssimo por terem vindo essa hora aqui. E vocês que estiveram conosco até agora, um grande abraço, uma grande semana. Domingo eu estou de volta aqui com mais um Jogo do Poder.